Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Bom, gente, shalom para vocês. A afirmação do padre aí é uma questão que, por mais que um protestante critique o padre, ele está na mesma posição. Qual é a visão da Igreja Católica? O que mais vem em primeiro lugar não é o que a Bíblia diz, Apesar que a Bíblia não é 100% palavra de Deus, ela tem ali os seus enxertos, suas contradições, porque tem muito erro de copista, mas a Igreja Católica fechou o cano deles, não é protestante, mas um cano católico, no caso o Novo Testamento, e aí eles também criaram um dogma onde diz que a Bíblia ela é 100% infalível e que não tem nenhum problema, não tem falha nenhuma em lugar nenhum, que ela é totalmente inspirada. Inspirado tudo é, gente. Vocês têm que entender que inspirado tudo é. Uma música secular de Zezé de Camargo Luciano, de qualquer cantor, um livro de poesia, um livro de história, um livro de romance, tudo é inspirado, tá? Agora, existem inspirações que vêm do Criador e existem inspirações que vêm do homem. O homem tem um dom nato e ele cria as coisas. Então, essa questão de ser inspirado, tudo na vida é inspirado, né? Algumas coisas são inspiradas para fazer o mal e outras são inspiradas para fazer o bem. Mas na questão da Bíblia, o protestante está no mesmo patamar que esse padre está dizendo. A Bíblia é a expressão da igreja, porque a Bíblia nasceu na igreja, porque eles acreditam, porque a igreja manda eles acreditar. Então, o que vale lá é a tradição. O que vale para os católicos é a tradição da igreja. E não é diferente no protestantismo evangélico. Por quê? A tradição, mesmo nos tempos de Yeshua, já falava mais alto. Você pode ver que Jesus, uma certa vez, falou para os perushins, que eram ali os fariseus, ele disse assim: vocês estão invalidando a palavra do meu Pai por causa da vossa tradição. E a coisa se repete. Se Jesus tivesse batido naquela época que existisse igreja evangélica, que não existia nem igreja católica, por isso a grande mentira que Jesus fundou a igreja católica, ou que deixou uma tal igreja chamada noiva dele, que nasceu ali depois da reforma de Lutero, agora que é a noiva de Cristo. Tudo são narrativas humanas, mas tudo bem. Então, as pessoas valorizam a tradição daquela época, era assim. Hoje, nas igrejas, são assim. As igrejas católicas valorizam tradições, as igrejas evangélicas valorizam tradições. O que manda é a tradição. Então, eles acreditam naquilo que a igreja manda eles acreditar. Você vai dizer para um pastor: irmão, você tem que guardar o Shabat. Irmão, você tem que fazer circuncisão, Brit Milá. Irmão, você não pode comer qualquer tipo de comida, tem comidas que são impuras. E eles vão dizer: não, na minha igreja nós temos uma tradição, um ensinamento, que tudo isso é sombra das coisas futuras. Jesus anulou isso aí, nós não temos compromisso com isso. Isso é coisa de judeu. Por quê? Porque a igreja deu esse ensinamento, a tradição da instituição a qual ele faz parte, deu esse ensinamento para ele. Agora, o Novo Testamento, ele quando o Padre Eco aí diz assim, que a igreja, nasceu na igreja, ele não falou o Novo Testamento, mas não é o Taná,
que compreende de Gênesis a Malaquias, Bereshit a Malaquiar, tá? Agora, esse era o cano existente quando Jesus veio, ali o cano do Tanar, tá? Com profetas e outros livros que não estão na Bíblia, como Enoque, tem muitos outros livros que com certeza Yeshua lia, né? Mas não estão na Bíblia. Agora, o Novo Testamento, ele é totalmente, é totalmente produção católica, tá? Produção católica. Por isso que quando a pessoa leu apenas o Novo Testamento, quando você chega na igreja, em 1990, na Igreja Batista Pioneira de Bacabal do Maranhão, aonde eu comecei os meus primeiros passos ali na fé evangélica, o primeiro conselho que eu recebi foi o seguinte: leia o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, não se preocupa com o velho, tá? Então, esse é o grande problema, porque o Novo Testamento é uma produção católica, tá, meus irmãos? Para quem pode se escandalizar com isso, é só estudar um pouquinho. O Novo Testamento é uma produção totalmente católica. Como é uma produção católica, então também lá tem muitos enxertos, lá tem muitas contradições. Mas eu sei que o dogma que hoje a igreja acredita é que a Bíblia é totalmente infalível. Não é, tá? E eu vou trazer para vocês aqui, tá, muitos e muitos evangelhos que não entraram no cano porque a Igreja Católica fez a decisão, ela decidiu o que era inspirado e o que não era, ela decidiu o que servia e o que não servia. E quando os padres batiam o martelo, acabou. O que importa é a tradição da igreja. A tradição da igreja é o que manda, tá? Seja ela hoje na Igreja Católica, seja ela hoje na Igreja Evangélica, seja ela hoje no Islã, seja no judaísmo. Então, quem manda nessas religiões é a tradição. Claro que o judaísmo está anos-luz na frente da igreja, apesar das transgressões e dos dogmas, da parte dogmática que tem dentro do judaísmo. Mas a tradição era assim nos tempos de Jesus, quando ele reclamou disso aí, que eles estavam invalidando a tradição, invalidando o mandamento por causa da tradição. É nos dias de hoje a mesma coisa. O que importa é a tradição, não é mandamento, não é a palavra do Eterno. Porque nem tudo é palavra do Eterno na Bíblia. As pessoas fazem uma grande confusão. Estão lendo carta de Paulo dizendo palavra de Deus. Estão lendo certos lugares nos evangelhos, estão dizendo palavra de Deus. Vamos ler. Não é palavra de Deus. Muita coisa ali que não é palavra de Deus. Então, pega aí o teu Google, meu filho. Você que se escandaliza com aquilo que a gente fala, coloca aí. Eu vou colocar em cima o link para vocês estudar. O desenvolvimento do cano do Novo Testamento. No Google você vai ver na enciclopédia, você vai ver ali na Wikipédia, eu quis dizer, Wikipédia, você vai ver muito material ali e muitos livros que você vai descobrir que a Igreja Católica torrou, não deixou entrar, porque eles fizeram todo o controle do que entraria e que não entraria. Então é certo, se você faz parte de uma Igreja Católica, uma igreja evangélica, que também é um certo catolicismo, que defende muita coisa que vem do catolicismo, então, ou do judaísmo, então você também vai entrar na parte dogmática, e a tradição é o que reza, a tradição é o que manda. E é isso aí que eu quero dizer para vocês. Então, e eu vou ficando por aqui, gente. Shalom, um abraço. Então, e nós vamos descobrir aí muita coisa boa sobre esses livros, sobre essa canonização que foi feita aí pela Igreja Católica ali depois do Concílio de Nicéia, né? Demorou muito tempo até eles determinar o que entraria e o que não entraria. Um abraço, tamo junto, Lequitra outro, que o Eterno abençoe, estamos no foco, vamos que vamos, e vamos estudar essa canonização aí para ver como é que ficou. Shalom, gente, até a próxima, até o próximo vídeo, vai vir muita coisa boa aí. Shalom, shalom.